Olá, professor. Fala, professor Artemir, tudo bem com o senhor? Tudo na paz. Antes de mais nada, eu quero te agradecer pelo convite imensamente. Muito obrigado. Para mim é uma honra participar. Muito obrigado. Eu que agradeço o aceite, senhor, aí. Vamos aprender mais um dia com um grande mestre. Vamos nessa, vamos nessa. Ah, Tirar as dúvidas aí da galera, né? Eu acho que esse tempo de quarentena a gente tem que aproveitar para tirar mesmo essas dúvidas, para aprender mais um pouco, para estudar. verdade. O que o senhor tem feito aí na quarentena? A galera te procurando muito para esfomear o conteúdo? Então, rapaz, a faculdade tem continuado com as aulas online, né? Na medida do possível, a gente tem algumas turmas que estão em prática, essas não estão com a aula, mas as demais turmas está ministrando as aulas online, na medida do possível. Que show! Ô Artemir, esqueci de fazer antes. Queria que tu te apresentasse, porque deve ter, a maioria do pessoal já deve te conhecer, mas caso tenha alguém que não te conheça, te apresenta aí, conta um pouquinho de ti pra gente. Então, rapaz, o Artemir Bezerra é um profissional. O meu primeiro curso de ótica foi no Senac de São Paulo, do Ceará. Eu sou técnico em ótica pelo Senac do Ceará. Depois eu fiz o técnico em optometria no Colégio Nacional, eu acho que você conhece, o antigo Colégio Nacional, né? Uhum. Que começou lá com Elcio Mota, com o Dani Magalhães, aquela galera toda. Eu sou lá daquela época. A professora Ana Rita, que é minha conterrânea, eu sou lá daquele tempo deles. Depois eu fiz a graduação lá na FASUP, lá em Pernambuco, e, e fiz uma especialização em ortóptica na Universidade Gaúcha do Rio Grande do Sul. Eu tenho 2 décadas de docência, já completei 2 décadas na docência, e no ramo óptico eu já tenho 39 anos. Perdão, 29 anos. 29 anos. 39 não, 29 anos. Estou pertinho da terceira década no ramo óptico. E você sabe que eu quero aproveitar mais que tem muito tempo de ótica, e esses profissionais que têm muito tempo de ótica, alguns deles, eles reclamam muito, eles costumam dizer assim, o ramo de ótica já foi bom, não é mais como era antes, e eles reclamam eu tô cansado de ótica, e a gente escuta isso, né? E eu fico assim pensando, puxa vida, eu tenho quase 3 décadas de ótica e eu me apaixono por ótica todo dia. Eu sinto essa energia de lidar com ótica do mesmo jeito, cara. Eu acho que você sente isso também. E eu não consigo entender por que essas pessoas reclamam tanto de ótica e você concorda? Eu acho que não faz sentido, cara. A gente tem que amar o que faz, não é verdade? Eu gosto de comentar muito com o pessoal o seguinte, que a galera meio que linka o prazer com a grana, né, com o dinheiro. Então, daí, não tá dando dinheiro, não tá sendo mais, não tá sendo bom mais. Pois é, verdade. Parece Então, que não tem amor pelo que faz, é verdade. é, Mas esse sou eu. Eu gosto de dizer que estou aprendendo todo dia. Uma satisfação muito grande a gente estar aprendendo todo dia, a gente está se reinventando todo dia. Eu acho que isso é o mais bacana, né? E a gente busca essa energia com esse pensamento e com essa postura. com certeza. Professor, hoje nós vamos falar um pouquinho de, até tenho aqui anotado, Vamos nessa. vamos lá. Primeira pergunta. Vamos lá, vamos lá. Por que nas anisometropias médias e altas a adaptação com lente progressiva ela se torna mais difícil? O que acontece aí? Queria que contasse para a galera. Vamos nessa. Então assim, eu acho que a gente deve dar esse start aqui com essa pergunta, com alguma outra pergunta, mas aí eu acredito que você deve estar de olho aí nas perguntas da galera, né? Então a gente dá esse start, mas a gente espera que o pessoal
nos ajude, né? Faça perguntas, faça comentários. A gente está aqui para fazer um bate-papo. Isso, interagir. Mas, se vocês tiverem pergunta para o professor, coloquem aí nos comentários, que a gente vai procurar ler todas. Bacana. Mas olha, o que acontece? Essa questão das anisometropias médias e altas é um problema para se adaptar com lente progressiva. Eu, particularmente, tenho observado muito isso no meu consultório, quando eu tenho um paciente com uma anisometropia média ou alta e que eu sei que vai usar lentes progressivas, eu já redobro os cuidados, eu já faço como é que eu vou dizer assim? Eu me cerco de mais cuidados, de mais orientação, de mais pedido para essa pessoa. Eu digo para ele que o tempo de adaptação é dobrado. E os motivos são diversos, não tem um único motivo, não. O principal motivo, com certeza, é a questão da aniseiconia, que é aquela diferença no tamanho das imagens que são geradas por cada retina. Então vamos imaginar, uma pessoa que tem em um olho +1 e no outro olho +4. É uma anisometropia média, de média para baixo. Quer dizer, 3 de diferença de um olho para o outro não é tão grande. É uma anisometropia considerada entre baixa e média. Mas essa diferença de 3 vai provocar uma aniseiconia de aproximadamente 6%. Né? Aproximadamente 6% de aniseiconia, de diferença no tamanho das imagens entre um olho e outro. E essa diferença tão grande no tamanho das imagens vai produzir um gasto de energia muito grande para o córtex visual produzir a fusão, gerar a binocularidade. Então, o primeiro motivo da dificuldade de adaptação é a aniseiconia provocada por essa diferença. Diferença do tamanho da imagem, né? Do tamanho da imagem. Exatamente. Digamos que esse 6%, né, ele não vai efetivamente impossibilitar a visão binocular. Ele não vai impossibilitar. Mas digamos que o usuário vai conseguir essa visão binocular com muito mais gasto de energia, com muito mais dificuldade. Né? E é isso que atrapalha. Mas esse não é o único motivo. O outro motivo que a maioria das pessoas, dos profissionais, negligenciam é a assimetria prismática vertical. Esse é um dos problemas maiores. Então, vamos lá. Se você pegar uma lente progressiva de +1 e colocar no lensômetro, você vai ver a mira do lensômetro ali marcando um prisma e meio de base inferior. Se você colocar a lente de +4 no lensômetro, você vai ver 5 prismas de base inferior. Então, uma lente com um prisma, outra lente com 4 prismas. Então, você vai ter uma assimetria prismática vertical muito grande. Muito grande. Então, esses são os 2 principais problemas que atrapalham a adaptação de lentes progressivas nessas altas anisometropias. Perceba que se fosse uma lente visão simples, eu teria só o problema da aniseiconia, que é a diferença no tamanho das imagens, não é verdade? A questão da lente progressiva é que, além da aniseiconia, você vai ter essa assimetria prismática vertical. E que pouca gente dá bola para isso. Né? Quer dizer, o cliente volta na loja reclamando, eu não estou me adaptando bem, está ruim. Aí o que é que os profissionais fazem? Conferem medidas, DNP, centro óptico, confere ângulo pantoscópico, mas ninguém para aferir essa assimetria prismática vertical. Então esse é o grande problema.
Ah, que aula. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. E se acontece isso no balcão hoje, o que, que o profissional pode fazer diante de um cenário assim? Bacana. É alertar o pessoal das óticas que isso tem como compensar, né? Os laboratórios, a indústria ótica criou formas de diminuir essa assimetria prismática. Então, se o laboratório, se a galera de laboratório quiser, eles podem melhorar, eles podem equilibrar esses prismas, né? O que eu sugiro para a galera das óticas é que quando encontrar um paciente, um cliente com essa diferença, eu acho que acima de 2, Júnior, acima de 2 já é bronca, já coloca as barbas de molho. Na minha opinião, acima de 2 dioptrias de diferença, você já tem que pegar esse cliente e dizer assim, ó, fazer uma lavagem cerebral nele, dizer para ele que vai demorar mais para se adaptar, que ele vai ter mais dificuldade por conta dessa diferença. E eu acho que vale a pena, te respondendo efetivamente, eu acho que vale a pena entrar em contato com o pessoal de laboratório, do laboratório, e dizer para eles, olha, não tem como você, aliás, não tem não é nem perguntar, eu acho que é mais exigir, né? Afirmar. A gente sempre diz assim, o cliente que não está satisfeito, o cliente que não está se adaptando bem com os óculos, ele vai bater lá na porta do laboratório para reclamar o pessoal de laboratório? Nós sabemos que não. Né? Ele vai reclamar lá na ótica. Então, quem mais tem que se preocupar com o cliente, com a adaptação, é a galera da ótica. Então, eu acho que tem que ligar no laboratório e dizer, olha, eu quero que vocês equilibrem aí. Então, duas dioptrias de diferença, coloca as barbas de molho. Tenha mais cuidado. Já avisa o cliente, já procurar trazer ali uma previsibilidade, trazer um cenário meio mais complicado, já para ele estar ciente, né? Senão a gente vende muita expectativa e quando o cara coloca... Você sabe que você falou uma coisa bacana agora. Às vezes... eu acho que o profissional ele tem que se antecipar, né? Se eu já sei o que é que o cliente vai sentir, né? Se eu já sei quanto tempo ele vai levar para se adaptar, se eu sei tudo isso, porque eu sou o profissional, eu sei o que ele vai passar. Por que que eu não antecipo isso para ele? Por que que eu não digo para ele, olha, seu José, o senhor vai gastar mais tempo para se adaptar, o senhor vai sentir isso assim, assado, o senhor vai, entenda que tudo isso é natural, faz parte, bababá, Agora você não fala nada, vai. O vendedor, a maioria da galera é óculos para lá, dinheiro para cá, acabou. Aí o cliente volta, e aí depois que ele voltar, você vai gastar um tempo explicando para ele o que é que ele pode pensar. Que você está querendo... Por que você não me falou antes? Você é o profissional, é você que tem que... Agora, do contrário, se você alerta ele antes, se você prevê tudo isso antes, quando ele sentir tudo isso, ele vai pensar, bem que ele me falou. O cara sabe mesmo, ele é profissional, então ele vai entender. Né? Mas não, a galera não se antecipa. Né? Falta o profissionalismo. E daí o pessoal comenta com o colega, olha, esse cliente mal incomodando. Né? Tá, vamos lá, Temer. Segunda pergunta. Ó, existem tabelas oficiais de tolerâncias ópticas para erros de medidas. Porém, mesmo estes erros toleráveis podem prejudicar a visão do usuário. Que às vezes o pessoal fala, na altura pode errar 2 para cima, 2 para baixo, DNP 2 para lá, 2 para cá. Se for um multifocal tal ou lente tal, pode ser até 3. Conte-me. Poxa, cara, então, rapaz, inclusive existem umas tabelas oficiais, né? Se a gente for pegar na internet, existem tabelas que inclusive são digamos assim, sustentadas, né, pela ABNT. Né? Então, são tabelas oficiais. Você pegar os fabricantes, eles também têm as suas tabelas, enfim. O que acontece? A gente sabe que qualquer erro de medida, tanto de DNP quanto de centro óptico, ele vai gerar um prisma. Né? Ele vai gerar um efeito prismático.
E aí, o que acontece? O que todo mundo precisa, o que a galera precisa entender é que os prismas, eles vão provocar, como é que eu vou dizer? Eles vão induzir algum desvio, eles vão contribuir para algum desvio do olho, por menor que seja. Vou te dar um exemplo. Digamos que você tem um paciente, um usuário de óculos, que ele tem uma insuficiência de convergência. Então, essa pessoa não tem boa convergência. Ele tem facilidade para divergir e dificuldade para convergir. Se você gerar um prisma nessa pessoa, então ele precisa, se você dá para ele uma lente que force os olhos dele a convergir, você está contribuindo, de certa forma, para solucionar, para melhorar o problema da insuficiência de convergência. Agora, imagina que você dá para essa pessoa lente que vai induzir os olhos dele a divergir. Perceba que esse já é o problema dele, ele já tem divergência demais. E se você gerar um prisma, e esse prisma for um prisma que vai gerar mais divergência ainda, aí você vai complicar a vida dele. Então, por mais que esse prisma esteja dentro dessa tabela de tolerância, mas para essa pessoa, esse prisma é veneno. Para essa pessoa, esse pequeno erro de medida vai comprometer mais ainda o problema que ele tem, que é de insuficiência de convergência. Então, assim, quando criaram essa tabela de tolerância, eu acho que a galera não pensou nisso. Né? Quer dizer, se você gera um erro de DNP, vamos simular um erro que está dentro dessa tabela. Se você tiver uma dioptria de 0,50, e se você cometer um erro na DNP de 2 milímetros, está dentro da tolerância. Pode colocar que isso considerando lentes visão simples. Esses 2 milímetros de erro na DNP não vale para lentes progressivas. Lentes visão simples, monofocal. Então, 0,50 a refração da pessoa, o profissional errou 2 milímetros na DNP, está dentro da tolerância. Mas se esse erro na DNP foi, por exemplo, para menos, você gerou um prisma de base nasal. Se esse indivíduo tiver uma insuficiência de convergência, como foi o exemplo que eu dei, os olhos dele, esse prisma de base nasal vai induzir os olhos a divergir. Então, se esses 2 milímetros tivessem sido gerados numa pessoa que não tem insuficiência de convergência, não teria grandes problemas. Mas esses 2 milímetros nesse indivíduo que tem a insuficiência de convergência, vai ser veneno. Então, eu espero que a galera esteja entendendo que a tabela de tolerância, ela é válida, mas considerando que o usuário não tem nenhum problema de foria, de insuficiência de convergência, de excesso de convergência, enfim. Se a pessoa tiver qualquer problema vergencial, aí eu posso comprometer a vida deles. Entendeu? Entendi. O senhor estava falando aí, eu tenho, acho que é nesse olho, eu descobri até numa das aulas que a gente estava fazendo a parte de tomada de medidas lá, e se eu não me engano, a BDNP num olho dá 38, na outra dá 32, mas só quando eu 38? Uhum. Sério? Sério, até faço aquela fisioterapia, aquela da caneta, sabe? Sim. Isso. Então, no meu caso, iria dar problema. Você com uma DNP, com DNPs tão afastadas, é muito provável que você tenha dificuldade de convergir. Né? Então, se você erra na tua DNP e gera um prisma de base nasal, isso vai induzir mais ainda, vai aumentar o teu esforço com a visão de perto. Então, mesmo que esteja dentro da tabela de tolerância, mas para você, este erro é veneno, ele pode te comprometer, pode te gerar sintomas.
Entendi. Olha que coisa interessante, né? Porque o que aconteceu? Como a gente trabalha ali na bancada, consertando os óculos, são tudo peça pequena, chegou um determinado momento que eu não conseguia enxergar muito algumas peças pequenas. Daí eu fui no oftalmologista ali, um camarada dele, Júlia, um olho teu não tem tanta convergência, né? Então Olha. então vamos colocar em um mais 0,50 para ver se ele vem aos pouquinhos, mas só quando tu estiver consertando os óculos na banca. Nem para mexer no celular, nada, só quando tu estiver fazendo isso. Cara, tipo instantâneo, assim, eu coloco, consigo visualizar normal. Agora, se eu foco num determinado negócio, quando vê o olho vai sozinho. Agora, Júnior, o que acontece? Essa lente de mais 0,50, ela, digamos assim, ela te dá uma falsa, como é que eu vou te dizer? Ela resolve o problema do enxergar, mas ela não ajuda a solucionar a raiz do problema, né? Você teria que usar, talvez, uma lente teria que fazer das duas uma, fazer terapia, né? Algum tipo de exercício para estimular, ou se não, essa lente ela é só um paliativo, ela te ajuda, não estou dizendo que ela resolve, mas ela não vai ajudar a solucionar o problema da convergência se realmente você tiver essa insuficiência excessiva, né? A ponto de... O que eu faço bastante é a da caneta. Bacana. Isso aí diminuiu e 1,5 milímetro a minha DNP desse olho aqui já. Só de Olha fazer. que legal. Olha que legal. Mas é isso, rapaz. Essas tabelas de tolerância, só para a gente voltar lá e concluir, uma excelente pergunta. Eu quero te dizer que eu não estou olhando para nenhuma pergunta aqui não, tá? Qualquer coisa que tiver, tu vai anotando. Mas o que acontece? Então, assim, as tabelas de tolerância, elas são oficiais, cara. O que mais, assim, chama a atenção é que elas são oficiais, são aceitas pela ABNT, pelos fabricantes, mas elas deveriam ser utilizadas só para pessoas que não têm problemas vergenciais, né? Se a pessoa tiver um problema vergencial, ela pode atrapalhar. Tá. Artemir, eu tô lendo as perguntas que o pessoal fez aqui. Tá, vamos lá. Dias Andrade. Como saber a convergência do paciente? Legal, bacana. O que acontece? Eu vi aqui, show. O que acontece? A gente tem basicamente, existem alguns testes, né? Nós optometristas, nós utilizamos basicamente 2 testes para fazer isso, né? Nós fazemos o teste de PPC, que é ponto próximo de convergência, que é um teste relativamente simples, a gente faz, mas nós utilizamos um outro teste um pouquinho mais complexo, que é o teste das reservas fusionais, né? Que aí a gente utiliza prismas, soltos para medir essa capacidade de convergência do paciente. O teste de PPC é mais simples de fazer, porque basicamente só precisa, como você falou, só de uma caneta e de uma régua e eu consigo medir a convergência da pessoa. Só que o teste de PPC não é interessante que qualquer pessoa faça acho que eu fiz besteira aqui, peraí. O teste de PPC, ele não é muito interessante, a gente não orienta que os vendedores profissionais façam, porque ele tem um pré-requisito. Para você fazer o teste de PPC e medir a convergência, antes, você precisa saber se a pessoa tem visão binocular para perto. Então não adianta eu realizar o teste de PPC com a canetinha para medir a convergência sem saber se a pessoa tem visão binocular para perto. Então, medir a convergência é relativamente simples, desde que a gente saiba se a pessoa tem visão binocular. Ô, Artemir, voltou aí? Voltou, peraí. Voltou, tá tranquilo. Tá, Você estava me ouvindo bem? Estava me ouvindo a explicação, não estava? Tava ouvindo perfeito, tá. Ah, tranquilo. Assim, ó, tem outra pergunta aqui. Tá, ela perguntou como saber a convergência do paciente e qual exame faz, tá? Tem uma pergunta que ela fez
quando a gente estava fazendo o nosso primeiro bate-papo, que eu nem vi essa parte das perguntas, eu estou começando a usar agora, tá? Nesse caso, tem como auxiliar com prisma, era do que a gente estava falando lá da anisometropia, isso, né? Isso. E ela tinha perguntado se tem algum progressivo que ajude. Então, como eu te disse, o que os laboratórios fazem é um processo na surfaçagem para equilibrar esses prismas verticais. Então, não é uma determinada lente. Esse equilíbrio pode ser feito em qualquer lente, tá? Qualquer lente progressiva, desde uma lente mais simples até uma lente de maior valor. Se o laboratório quiser, a galera do laboratório pode, no caso da anisometropia, eles podem fazer esse equilíbrio vertical dos prismas, com qualquer tipo de lente. Isso aí é o que o pessoal fala, não sei se é isso aí, eliminar o efeito de flutuação, mais ou menos isso? Efeito de flutuação, eu não lembro, rapaz, de ter ouvido esse efeito de flutuação, se esse efeito de flutuação estaria ligado a essa assimetria prismática. Eu acho que está mais ligado às aberrações, eu acredito, não tenho certeza. Tá, isso aí eu ouvi um camarada de um fabricante falando aqui de uma lente de lançamento deles. Tá, Artemir, cara, vamos lá. A terceira pergunta, longa. É possível calcular as diferenças? É possível calcular as diferenças, tá? De espessura comparando lentes de índice de refração diferente de forma simplificada. Este é um argumento de venda importante. Tá, vamos lá. Um exemplo. Um usuário de óculos com lentes de resina 1.67, tá, deseja que suas lentes fiquem mais finas. Se esse cliente mudar para uma lente com índice de refração 1.74, a diminuição de espessura será de quanto? Vamos lá. O fator de conversão do 1.67 é 0,79 e o fator de conversão do 1.74 é 0,71. Conseguiu entender? Então, bacana. Não, eu estou entendendo sim, eu tô ligado. Tá. E aí, ó, na verdade, Júnior, eu acho esse tema extremamente assim, oportuno e muito bacana esse tema. Por que eu acho que é um argumento de venda? Bom, atualmente você tem óticas grandes, lojas grandes, que eles têm programas de computador, eles têm softwares, né, que eles calculam a espessura das lentes dos clientes de forma, assim, muito rápida, utilizando o computador de uma forma, assim, ó, fantástica. É possível que o cliente vá lá para frente do computador e ele veja ele vê os óculos dele pronto, né, girando lá em 3D na tela do computador. Ele vê onde é que vai ficar mais grosso, se na temporal, se na nasal. Se o vendedor quiser, ele pode informar lá para o programa um índice maior aqui, um índice menor aqui, e aí ele mostra para o cliente, olha como é que vai ficar pronto nesse índice, como é que vai ficar pronto nesse outro índice. Cara, isso é fantástico, porque o cliente, nossa, eu não quero essa lente grossa não, eu quero essa mais fina. Aí o senhor vai ter que investir numa lente nesse índice aí. É como se fosse, Júnior, um test drive. Quer dizer, ele vê os óculos dele pronto, antes dele né? Ele vê os óculos pronto, naquele índice que ele escolheu. Olha que coisa bacana, né? Agora, esses programas de computador não estão disponíveis para todas as óticas. Normalmente, óticas pequenas não têm esses programas, não têm essas ferramentas mais sofisticadas. Essa que é a realidade, até porque elas são muito caras ainda. Demais. Né? Então, aí o que é que eu acho? Eu acredito que as lojas pequenas, a galera que não pode investir tão alto nessas tecnologias, elas têm que se reinventarem, têm que fazer alguma coisa, porque o cliente que chega na nossa ótica mesmo pequena, ele tem que ser encantado,
ele não pode sair, velho. Ele tem que sair com a compra, né? E a gente tem que utilizar as ferramentas que a gente tem nas mãos, né? E um dos argumentos de venda que eu proponho é que você calcule sim na frente do cliente. Claro que você não vai fazer isso para todo cliente. Se você está atendendo aquela senhorinha, aquele senhorzinho que mora lá na zona rural, talvez não seja tão interessante você pegar uma calculadora e calcular para ele a espessura da lente dele. Eu acho que vai ficar enfadonho para ele não entende aquilo, ele vai achar que aquilo tudo para ele é muito... Ele não entende, né? Mas você não atende só pessoas da zona rural, você atende também pessoas esclarecidas, você atende bancários, você atende professores. Então, para esse público, você tem que ter uma carta na manga, você tem que saber calcular a espessura da lente. Então, o exemplo que eu te dei aí, a diferença de valor, de investimento, de uma lente 167 para 174 é muito alto. A diferença é muito alta, você sabe disso. Né? Então, não é uma venda fácil. Você vender uma lente de índice 174 não é uma venda fácil, é uma lente de alto valor. Alto valor. Então, o que acontece? Para esse público que é um público selecionado, um público seleto, o profissional tem que estar pronto, tem que ter esse conhecimento. Então, o que eu defendo é que a galera aprenda a fazer esse cálculo, é um cálculo relativamente simples. Eu acredito que aqui na live, talvez a gente não consiga, sabe, pegar a fórmula, esmiuçar. Talvez não. Mas eu quero fazer um compromisso aqui contigo. Eu quero fazer alguns exemplos e eu envio para ti. E você publica na tua página. Você publica na sua página uns 3 exemplos, assim, de forma bem, como é que eu vou dizer? De uma forma bem fácil da galera entender, tá? Para na hora que o cliente for comprar, não, eu uso 167, mas eu quero que fique mais fina. Se eu comprar 174, vai ficar quantos por cento mais fina? E o vendedor ter a segurança de dizer, não, vai ficar 15% mais fina. Porque, Júnior, a maioria dos vendedores não fala assim. A maioria diz assim, ó, não, mas 174 vai ficar mais fina. Mais fina quanto? Mais fina quanto? Né? Então, assim, eu acho que eu dizer para o cliente vai ficar mais fina é uma coisa. Se eu disser para o cliente, olha, sua lente, se o senhor investir nesse material, eu te digo que vai ficar 20% mais fina. Então, isso é um argumento mais forte, entendeu? E isso gera confiança, né? Porque ele não ouviu isso em outra ótica. Você concorda? Plenamente. Eu até ia comentar contigo, Artemir, tipo assim, ó, às vezes o cliente já vem com essa ideia, porque antes dele ir nas lojas fazer o orçamento, ele já olhou no Google, né? O que é lente 1.67? O que é lente 1.74? Daí ele chega na tua loja e diz, não, mas eu vi que a lente 1.74 fica mais fina que a 1.67 e que a 1.67 fica mais fina que 1.59 e assim o cliente já sabe mais ou menos a parte teórica. Daí o vendedor às vezes se complica, tipo pega dá um exemplo assim, uma lente com -2. O vendedor não sabe se precisa colocar lente pronta ou lente surfaçada, tem que fabricar o bloco. Se ele botar uma lente 1.49, se ele botar 1.67, vai diferenciar quanto. Então, se ele tiver um índice de refração, e como o senhor vai passar depois para mim, e ele puder calcular no balcão, cara, tu vai fazer tipo uma venda tranquila. Tu vai estar dizendo não está dizendo porque tu suspeita ou tu acha que está dizendo porque tu sabe mesmo, né? E nós temos aqui, ó, confiança. Nós temos aqui, tem o Charles, deve estar aqui na live, se eu não me engano. O Fernando também, foram os meus professores de ótica, e eles batem muito nessa tecla que o senhor falou. O pessoal tem que saber fazer esse cálculo. É como eu estou te falando, algumas pessoas podem dizer assim, mas nem todo cliente vai ter esse tempo, vai permitir que você pegue uma calculadora, faça o cálculo. Claro que não, eu também acho. Mas a gente atende pessoas que são esclarecidas e que, de repente, elas vão gostar de saber
que elas estão sendo atendidas por alguém que tem domínio do que está fazendo, que tem plena consciência. Pô, isso é muito bacana, velho. Eu acho que é um diferencial. A gente tem que estar pronto para atender todos os tipos de clientes, né? A gente tem que estar pronto para atender todo cliente, desde o mais fácil até o cliente mais questionador. Você falou uma coisa muito bacana agora, Júnior, que é assim, as pessoas estão com as informações nas palmas das mãos, né? Quer dizer, o smartphone te dá tudo. Então, muitas vezes, o cliente chega na ótica, ou antes dele ir para a ótica, ele pega lá na receita, vê lá uma marca de lente, ele bota na internet lá, ele já... Não é que ele vai chegar na ótica expert, né? Não é que ele vai chegar na ótica sabendo tudo sobre transition, sobre o antirreflexo azul, mas ele vai chegar sabendo mais do que no passado. E se o vendedor não estiver preparado, o cliente dá uma aula para ele. Essa que é a realidade. Isso aí, isso aí. Olha só, Temir, eu vou colocar a pergunta aqui que ela colocou. Vamos lá. Vou colocar duas. É assim, ó. Vamos lá. No caso de ótica de médio porte pequena, seria interessante, dependendo da dioptria, usar lentes prontas. Daí deixa eu só continuar aqui, ó. De acordo com o cálculo só que não continua, tá? Daí ela colocou outra pergunta aqui. E nas que fazem surfaçagem, e é um público médio porte, eixo 90 contra a régua, como podemos ajudar a estética do cliente? Olha, essa é uma pergunta muito fácil, tranquilo. Eixo 90 realmente é um problema. A pessoa, Dias Andrade, ela não colocou o valor do astigmatismo, né? É bom a gente lembrar que o eixo 90 atrapalha demais a estética dos óculos, sem dúvida, mas isso depende do valor do astigmatismo, né? Quer dizer, o eixo 90 só atrapalha a estética quando o astigmatismo for médio ou alto. Um astigmatismo baixo não vai fazer diferença, vai ficar bacana do mesmo jeito. Mas aproveitando, se o astigmatismo for médio ou alto, a sugestão é aquela que eu acho que todo mundo já sabe. Armação pequena, o mais pequena possível, o mais arredondada possível, aquelas dicas que a galera já sabe, né? Armação pequena, o mais arredondada possível, armação fechada e uma lente de o mais alto índice possível. Né? Isso se o eixo for 90, como ela falou, contra a regra, e o astigmatismo for médio ou alto, porque se o eixo é 90, mas o astigmatismo é baixo, não vai acontecer. Não muda nada. Não muda nada. Mas o eixo 90, normalmente, nos astigmatismos médios ou altos, é bucha. Tá, olha só. Como diz aqui na Bahia, Júnior, é barril dobrado. Cara, isso aí foi um sarro, viu? Quando eu fui dar o curso em Salvador. Cara, barril dobrado foi... até hoje a gente brinca aqui. E aí, você mora no Rio Grande do Sul, né? Isso, Porto Alegre. O que seria aí o equivalente para vocês aí? Algo difícil para nós aqui é barril. Para vocês é o quê? É complicado, é terrível, deixa eu ver. É mais simples, né? É mais simples, assim, mas mas tem umas gírias nossas aqui que é complicado. Tá. Ô, Temir, olha só. Nadson Gaido colocou aqui, ó. Só subtrair um índice de refração pelo outro, a diferença é a porcentagem. Tipo... Não é bem assim. Eu tenho que saber o fator de conversão de cada índice, que existe uma tabela, uma fórmula, e aí, como você falou, por exemplo, no índice 167, o fator de conversão é 0,79, aí tem uma fórmula para chegar nesse valor. Do índice 174 é 0,71, então eu pego 0,79 menos 0,71 dá 0,08. Aí eu vou pegar esse valor e dividir pelo fator de conversão de cada um deles, que eu vou saber a diferença, a porcentagem de espessura. Então, na verdade, é simples, mas precisa treinar para ficar bem
Eu sempre digo para os alunos, quando eu vou falar de cálculo de espessura para eles, eu digo assim para eles. Primeiro eu dou uma manchete, né? Desde o dia anterior eu começo a dizer para eles, galera, eu vou ensinar vocês a calcular a espessura de uma lente em 20 segundos. 20 segundos. Se eu tiver a tabela e a calculadora, é 20 segundos. Eu vou pegar esse valor 0,08 e dividir. Quer dizer, é basicamente uma operação. Dividir, eu já sei o resultado. Só que para isso eu tenho que ter a tabela na mão, eu tenho que saber, eu tenho que treinar, né? Não pode ser de uma hora para outra, né? Mas o recado que eu dou para a galera é que é fácil, é só treinar, né? É só... E a minha promessa vai ficar de pé. Eu vou bolar uns exemplos bem bacanas, uns 3 exemplos, vou mandar para você e você posta na tua página. Com certeza, com certeza. Artemir, deixa eu mostrar pro pessoal aqui, ó. Livro Aí. Ótica Oftálmica Aplicada, Artemir Bezerra. Ganhei do meu professor Charles Sutter, que também está aqui na live. Olha que bala, conversei com ele esses dias. Inclusive, deixa eu ver se eu vou derrubar aqui a minha parede que eu coloquei aqui. Eu quero aqui em público dizer para a galera, eu quero que depois da live eu vou pegar um presente para você. Esse é o meu primeiro livro, Optometria no Brasil. É seu presente, já é seu. Esse já é seu. Em público, hein? Não tem jeito. Vou mandar para você. Olha, essa live tá gravada e vai lá pro meu site mais tarde. Muito obrigado. Show de bola. Ô, Artemir, cara, tivemos bastante conteúdo. Essa live, até avisar aqui o pessoal, todas as nossas lives que a gente fez vão ficar salvas lá no site da Masterclass. Eu não sei se o senhor chegou a ver, a gente está fazendo aí uma Masterclass de conserto de óculos, que é uma semana de conteúdo gratuito de conserto de óculos. Eu vi. Daí, paralelo, a gente fez 10 lives todos os dias, cara, trazendo um convidado diferente para trazer um conteúdo bacana para o pessoal. Hoje vai estar liberado às 9 horas da noite a nossa segunda aula, que vai ser troca de mola. A gente desenvolveu alguns métodos aí bacana. E, cara, me sinto um privilegiado de ter essa aula hoje aí. Ô, Júnior, eu vou te revelar uma coisa. Eu já tentei trocar, já fiz, né, algumas trocas de mola, mas vou te contar um negócio. A paciência é pouca. Para trocar mola, meu velho, eu sou péssimo. É horrível. Demora. Não. Ô, Artemir, a gente roda o Brasil inteiro dando curso de conserto, né? Então é o seguinte, daí às vezes o pessoal, eu troco a mola do óculos, mas eu corto o fundinho da caixa. Cara, a gente desenvolveu cada técnica assim, ó. Troca a mola do óculos do cliente sem danificar nada. Daí tu entrega pro cara, a gente tem que especificar na ordem de serviço qual lado que foi, porque o cliente não vê. Então a gente tem Ô, Júnior, me permite te fazer uma pergunta. E o tempo que você faz essa troca é importante? Por exemplo, se eu demoro, eu já vi gente com pouca técnica, com pouca perícia, que levou 20 minutos para trocar a molinha do cara. Eu já vi isso. Uhum. Então eu te pergunto, esse tempo para o cliente é importante? Quer dizer, ele vê que o vendedor tem técnica, tem perícia, isso é importante? O que você... o que eu faço assim, ó, o que eu dou de conselho pro pessoal? Hoje a gente consegue trocar mola de óculos em, sei lá, 5, 10 segundos, tá? Sério? Sério. Tem algumas molas mais complicadas, aí, alguns modelos, o cara leva um pouquinho mais tempo. Mas a média é isso aí, bota aí 1 minuto para trocar uma mola. E como não danifica nada, tu entrega um resultado, não é nem 99%, tu entrega um resultado de 100%, tu já pode, na hora de tu vender o teu serviço de conserto de óculos, trazer a previsibilidade para o teu cliente e dizer para ele, tu vai voltar a enxergar, teu óculos vai ficar 100% e eu vou te entregar em tantos minutos. Entendeu? Você sabe que a última vez que a gente conversou, a última vez que a gente conversou, eu fiquei martelando na cabeça aquilo que você falou, que esse trabalho de conserto, ele é um trabalho que ele é muito mais importante do que muita gente imagina. Quer dizer, você não está simplesmente consertando os óculos, você está devolvendo a qualidade de vida, porque visão é qualidade de vida, para aquela pessoa, na verdade. Olha que coisa bacana. E tem que valorizar isso.
Com certeza, cara. Ontem a gente fez uma live com um menino que é da nossa equipe do Rio de Janeiro, e é o seguinte, e daí terminou a nossa live e a gente entrou numa reunião, a equipe do workshop. E eu falei para eles assim, ó, todo mundo trabalha com conserto de óculos, né? E ele, Júnior, cara, eu tô fazendo anúncio, tô tendo bastante contato, mas não tô convertendo a venda. Cara, o conserto de óculos a gente trabalha muito no voltar a enxergar. Tu não vai vender o serviço mais barato, o mais rápido, nem o mais bonito. Tu vai fazer o teu cliente voltar a enxergar. E nessa pandemia, tu vai fazer o cara voltar a enxergar no conforto da casa dele. Então, tipo, tem uma outra percepção, né? O meu serviço fica melhor que o do fulano, é mais barato do que o ciclano, e eu vou te entregar rapidinho. Não. Eu vou fazer o senhor Artemir voltar a enxergar e no conforto da sua casa, senhor Artemir. Tudo ok? Porque o ser humano distar, né? O ser humano é acostumado a distar. Posso buscar, Artemir? Tá bom? Tá, senhor Júnior. O ser humano vai dizer tá. Então, assim, ó, é uma venda diferente e a gente vai fazer o cara voltar a enxergar por o preço, às vezes, 10% do valor que ele pagou o óculos, né? Bacana. Agora, Júnior, enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando uma outra... Eu quero dar uma dica para a galera reforçar o que você está falando. Porque, assim, a gente tem que ser o diferencial, né? Não adianta o cliente entrar na nossa loja e ele receber o mesmo tratamento, ele encontrar o mesmo que ele encontrou na outra loja que ele foi lá fazer o orçamento. Ele tem que entrar na nossa loja e ver o diferencial, e ver algo diferente, né? Então, assim, então imagina que às vezes, só em você mostrar perícia, em fazer uma troca de parafuso, como a gente está falando aí, dessa mola, cara, de repente você pode ganhar um cliente. Você pode conquistar esse cliente, ele não comprou contigo, mas ele gostou tanto do teu trabalho, da tua perícia, da tua rapidez, de como você fez sem danificar, de como você foi cortês, de como você foi. Esse cliente não comprou aquele óculos contigo, mas ele vai sair da tua loja com aquela impressão tão bacana que ele vai voltar, que ele pode indicar. Então, assim, eu acho que esse trabalho que você está fazendo é um trabalho que, nossa, eu super indico, porque a gente vive numa guerra, quer dizer, é cada vez mais ótica, a gente não está fácil conquistar os clientes, não está fácil encantar os clientes, e a gente tem que ter uma habilidade a mais para a gente encantar esses caras, velho. E o que você faz é essa habilidade a mais. Pode ser esse diferencial. Eu acho super... Teu trabalho é válido demais, é show. Cara, mas esse livro aqui me ajudou muito. Cara, o que eu digo pra galera, assim, ó, agora vai ser setembro a Expo Ótica 2020, a minha palestra é baseada no seguinte tema: tecnologia e conhecimento são a base para o crescimento. Então, são duas coisas que eu me agarro. É estudar, estudar, estudar e me aprimorar, me aprimorar, me aprimorar. Se eu parar no tempo, um mundão aí vai passar por cima de mim. Se eu não estudar, sem dúvida, o concorrente vai pisotear em cima de mim, a gente chama aqui no Sul. Então, o negócio é estudar e se aprimorar cada vez mais, né, cara? E você falou uma outra coisa bacana agora. Tem que ter a tecnologia, o cliente tem que chegar na tua ótica e ver tecnologia, mas não é só isso que encanta. Né? O que encanta também o cliente são as pessoas. São as pessoas que encantam. Né? O cliente compra de pessoas. O cliente confia nas pessoas. O que encanta são as pessoas. Então tem que estar preparado, né? Claro, quanto mais estudo, melhor ainda. Deixa eu ler uma pergunta aqui que colocaram. Vamos lá. Queria saber o material que compro para poder fazer esse trabalho de mola. Jéssica, hoje... é contigo. Isso, hoje às 9 horas vai estar lá na nossa segunda aula da Masterclass. Vamos ver, o Clemson colocou: o trabalho de manutenção de óculos dentro de uma ótica é de extrema importância. Ganhamos um cliente por trabalho rápido, eficiente, de muita qualidade, investindo um valor muito pequeno. Verdade. Ô, Artemir, temos aí, 7 minutos para terminar nossa live, tá? Antes de mais nada, queria agradecer essa aula bônus que tu deu pra gente aqui, vai ficar gravada, eu vou assistir aqui, botar esse áudio para me ouvir
Isso aqui é aquelas videoaulas que a gente deixa na cabeceira da cama para aprender, sabe? Eu que agradeço. Cara, agradecer essa galera que esteve presente com a gente aí durante essa 1 hora. E eu queria que tu fizesse a tua colocação aí, falasse, se despedisse. Temos aí 7 minutos para bater esse papo aí, contigo. Olha, antes de mais nada, é o segundo bate-papo nosso e eu fiquei muito feliz. E eu tô vendo que a gente tem uma sintonia boa. A gente consegue bater papo aqui. Se fosse bater papo, teríamos muita coisa aí para discutir por muito mais tempo, né? E eu espero que em setembro eu possa estar lá na sua palestra na Biótica. Tomara que tudo aconteça, né? Que esse caos acabe logo para a gente voltar à nossa vida, tocar os nossos projetos, né? E eu quero estar lá na Biótica, eu quero estar lá para a gente bater papo lá bastante. Mas olha, agradecer demais o teu convite mais uma vez. Em nome da FIEP, eu quero dizer que eu estou aqui representando a FIEP, a Faculdade Internacional. A gente tem um vínculo com a faculdade. Quero dizer também, quero pedir a tua permissão para falar um pouquinho da FIEP, dizer que a FIEP está aí despontando como uma das principais instituições de ensino superior de ótica e optometria do país. A gente está agora no segundo semestre, a gente vai ofertar o curso de optometria a nível superior, uma pós-graduação em optometria comportamental. Se você nem pedir permissão e nem esperei você dizer sim, né? Já estou... Não, eu ia dizer uma coisa, né, cara? Eu quero ser teu aluno, né, meu? Um dia eu vou ser teu aluno, com certeza. Que isso, vai ser um prazerzão. Mas é isso, eu estou falando em nome da FIEP, tem muitos alunos que estão na live, eu vi algumas pessoas aqui que são alunos, e a faculdade está, assim, enfrentando todas as dificuldades que todo mundo está enfrentando nessa época, mas se Deus quiser a gente vai superar. A gente vai superar e vai continuar aí crescendo e oferecendo ao setor ensino de qualidade, tá? Em meu nome particularmente, só agradecer. Muito obrigado, a gente está aqui à inteira disposição. Eu costumo dizer o seguinte, outro dia o aluno perguntou assim para mim, você gosta de dar aula? Eu falei, não, gosto não. Eu deixei ele uns 30 segundos meio confuso. Como não? Se já está 2 décadas na docência e não gosta, aí depois de uns 30 segundos, ele meio perturbado, eu falei para ele, olha, eu gosto de ir à praia, eu gosto do cinema, eu gosto dessas coisas. Agora, da minha profissão, do que eu faço, é um caso de amor. A gente faz com amor, não só gosta, a gente ama o que faz, né? Então, a sala de aula, para mim, é um caso de amor, é uma coisa que me completa, assim, plenamente. Então, a gente está aqui fazendo o que ama, não o que gosta, o que ama. Eu acho que você pensa assim também. Eu faço o que eu amo. Eu trabalho com conselho acho que uns 15 anos. Assim. Cara, cada dia é uma paixão. Né? Sabe quando o cara faz com tanto prazer, assim? Eu não sei nem como explicar. Sábado a gente fez 10 anos de empresa aqui, né? Faz 10 anos que eu tenho uma empresa. Eu era um gurizinho, como a gente fala aqui, quando eu abri a empresa. Cara, quando a gente faz o que a gente ama, é tanto prazer assim que tu não vê o tempo passar, que nem tu disse agora. Tu, né? A gíria de gaúcho. Que nem tu disse, a gente fica numa sintonia e fica batendo um papo assim. Quando vê, o cara passa 2, 3 horas conversando. Ô, Artemir, olha só. Deixa eu pedir uma coisa pro pessoal e pedir para ti também, ó. Eu quero que faça uma pose aí, vamos tirar um print dessa tela, eu quero que vocês postem no story de vocês, tá? Vamos lá, aí, ó. Eu vou fazer também? Eu não sei fazer direito. Tá, mas eu te mando o print que eu tirei depois. Aí, conseguiu? Eu acho que eu consegui. Eu sou péssimo para fazer isso, mas eu acho que eu consegui. Manda o teu também. Manda o teu. Vou mandar. Então, assim, ó, quando terminar a live, vocês vão lá, postem no story de vocês, marque o professor Artemir, marque o Júnior Bergamo, marca a faculdade FIEP. E aí, ó, temos dois minutos, Artemir. Conta um pouquinho mais aí. Tipo assim, ó, se não fosse a faculdade FIEP, eu não estava aqui, eu acho que o senhor deve... Né? A faculdade que deu um impulso bacana. Você sabe que eu estou na faculdade
Quer dizer, os meus... eu estou no 20º ano da docência, 2 décadas. Dessas 2 décadas, 19 anos, né, do total de 20 anos, 19 eu estou na faculdade. Então eu tenho uma história na faculdade, assim, bem grande, né? Bem extensa. E eu devo muito a eles, eu devo muito à faculdade, porque foi lá que eu realmente me destaquei, assim, me tornei conhecido, né? Essa questão de se destacar é uma coisa que eu não busco. Pessoas que me conhecem sabem que uma das coisas que eu não abro mão é da humildade. Eu acho que uma das coisas mais importantes dos profissionais chama-se humildade. É isso que falta em muitos profissionais. E é algo que eu prezo muito. Isso aí dá para ver em qualquer bate-papo que a gente tem. Bom, tanto é que a gente começou essa live, o pessoal já falou. Professor Artemir, o ser humano mais humilde que eu conheço. Tá, Artemir, temos aí 40 segundos. Agradecer de novo. Obrigado pela tua presença, pelo conteúdo passado para nós. Essa live vai ficar salva aqui no meu perfil até amanhã. E depois ela já vai para o site. Tá? Fechou? 30 segundos. Sucesso, muita paz. Eu te desejo toda a paz do mundo. Para a galera aí, saúde. Vamos passar esse tempo. Vamos ter um pouquinho mais de paciência. Vamos se cuidar. E vamos voltar com força total, se Deus quiser. Muita paz para ti. Sucesso. Tá, para ti também, Artemir. Tchau, pessoal. Obrigado. Abração. Tchau. Até mais. Tchau.